E aí pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo, o nosso quarto episódio da nossa série de sketchbook aqui do canal. Então você que ainda não assistiu os outros episódios, assiste aí. É uma série muito legal que eu estou trazendo para vocês, no qual eu faço um sketch para vocês. Esse sketch aqui é de 15 minutos, tá? E enquanto eu falo com vocês algumas coisas, e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre como criar personagens, né? Eu vou dar para vocês algumas dicas, falar alguns assuntos interessantes, então fica ligado. Bem, mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir que você aí que está conhecendo o canal agora, ou você que já conhece, né? Que curta esse vídeo, compartilha com os amigos, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. A colaboração de vocês é essencial. Na verdade, é essa colaboração que faz com que o canal exista, né? E continue ainda. Então, quanto mais vocês curtirem, mais conteúdo eu vou trazer para vocês. Então é isso, pessoal. Vamos lá partir para o assunto do vídeo. E esse sketchbook de hoje, ele é especial porque ele tem como assunto principal o tema do nosso desafio aqui do canal desse mês de junho, né? Para quem não sabe, a gente tem feito todo mês desafios aqui no canal. E o tema desse mês é faça um personagem com temática de planta ou de inseto, né? Você criar um personagem a partir do zero seu com essa temática, né? Lembrando que para você participar, basta que você faça uma postagem dessa ilustração lá pelo seu perfil no Instagram e marque o meu perfil lá, tá? E aí você já vai estar participando e quando for na nossa live, né, de entrega final, o seu desenho vai aparecer durante a live e vai ser analisado por mim. A entrega final é no dia 28 de junho, então tem bastante tempo ainda aí para que você possa desenvolver o seu desenho e enviar para que você possa participar dessa live, desse dia especial, tá? Lembrando que todo mundo que enviar o desenho vai ser analisado, tá, no dia. Então não fique preocupado se o seu desenho vai aparecer ou não, seu desenho vai aparecer. Lembrando também que agora, para que você participe, né, para que você possa participar, você tem que seguir bem certo, né, o briefing para o personagem. Então tem que ser um personagem que seja com essas duas temáticas, ou de inseto ou de planta, tá? E lembrando também, gente, que para participar você tem que enviar junto com o seu desenho final também os seus estudos, tá? E uma história, uma pequena história de no máximo umas 5 linhas, tá? Não precisa escrever muita coisa. E isso vai ser uma exigência para que você participe, né, dessa live, para que seu desenho esteja apto para participar dessa live. E por que eu estou fazendo, né, essa exigência aí, né, um pouco dessa exigência com relação ao conteúdo que vocês devem postar? Porque eu acho que quando você desenvolve uma história para um personagem, você acaba meio que tendo mais elementos, né, para que o seu personagem se torne um personagem mais interessante. Se o seu personagem ele é criado a partir de nada, né, e por objetivo algum, ele pode acabar ficando meio sem vida, né, meio sem graça. Então, quando você desenvolve uma historinha ali, mesmo que seja pequena, simples, né, tipo essa personagem que eu estou criando aqui, né, a minha ideia era de que ela é como se fosse um ser, né, um ser protetor ali das plantas, né, como se fosse um espírito de proteção ali das plantas onde ela vive, né? Então, só o fato de eu ter, né, essa pequena historinha na minha cabeça, eu já começo a tentar pensar, por exemplo, no gestual da personagem, eu começo a tentar pensar na forma dela, né, o que cada parte do desenho representa. Isso é uma coisa que é interessante, uma coisa que eu vejo muita gente que quer trabalhar, por exemplo, com criação de personagem, acaba errando muito, né, é que às vezes coloca coisas na personagem que simplesmente não são necessários, né? Enche o personagem de informações e acaba que o personagem fica mais poluído do que necessariamente passa algum tipo de mensagem sobre aquilo que ele é, né? Então é interessante que você de repente, isso não é, né, para que você mostre para ninguém, mas para que você, como eu falei para vocês, para que vocês tenham uma base daquilo que vocês irão
daquilo que vocês pretendem desenhar, né? Então, por exemplo, pensar na idade do personagem pode ser uma coisa interessante. Pensar, de repente, como é que é a vida desse personagem. Por exemplo, se ele é um cavaleiro, o que esse cavaleiro faz, né? Se ele tem família, se ele não tem. Tudo isso pode interferir no design do teu personagem, né? Então, por isso que é interessante ter essa historinha, como eu falei para vocês. E os estudos, porque eu também vejo que muita gente não explora as possibilidades desses personagens. A pessoa simplesmente tem um modelo, né, ou ela pensa em alguma coisa que ela acha que é interessante, que pode funcionar no papel. Às vezes no papel não funciona da forma como a gente imagina, né? Eu mesmo já tive várias situações em que eu imaginei um personagem de um jeito, mas quando eu fui tentar colocar no papel aquilo não funcionava muito bem. Então eu fiquei meio, sabe, travado, sem meio saber o que fazer, né, a partir daquele ponto. Então é interessante que quando você vai começar a desenhar o seu personagem, que você esteja livre para criar, sabe, para que você não esteja fixo em uma ideia, em uma única ideia, sabe, e não tente explorar as possibilidades daquele personagem de várias maneiras. Por isso que o estudo é uma coisa interessante, né? Você pega ali uma foto, uma referência, de repente, por exemplo, aqui no caso desse personagem que eu estou criando, eu peguei uma foto de uma planta suculenta, né? Que é um tipo de planta que hoje em dia muita gente gosta. E ela tem designs diferentes, né? No mesmo vaso você encontra várias plantinhas com designs diferentes e designs que podem ser interessantes para o personagem. Então eu decidi que eu ia criar uma personagem, né, com essa temática meio mística a partir desse tema, né? A minha ideia inicial era fazer tipo uma elfazinha, mas aí eu fiquei pensando mais como se fosse um ser mesmo protetor, sabe? Quase como um espírito ali, que fica ali naquelas plantinhas protegendo elas, como se fosse quase que uma relação de simbiose, né? Ela meio que se mistura àquela vegetação, né? O corpo dela se mistura àquela vegetação e faz parte daquela vegetação, né? Então, eu tendo uma referência, né, dessas plantas, tipo, eu já tinha visto, né, plantas dessa espécie já, né? Já toquei, já vi em exposições e tudo mais, e já tinha uma ideia mental daquilo, né? Tinha uma lembrança do que era, do que poderia ser a planta. Mas eu não peguei e simplesmente fiz da minha cabeça, né? Eu não necessariamente peguei e tentei fazer. Poderia muito bem ter tentado fazer diretamente da minha cabeça, mas o que eu fiz na verdade foi ir atrás de uma referência, né? E eu sempre indico para vocês o site Pinterest, para que vocês possam pegar referências. Lá é um site muito bom para isso. Então eu fui lá e coloquei, né, plantas suculentas e acabei encontrando várias referências muito interessantes que me ajudaram durante esse processo de criação, justamente para que eu pudesse ver as formas, né? Uma coisa que eu recomendo para quem está desenvolvendo personagem é de que você se foque em determinados shapes, né? E o que são os shapes, né? Os shapes nada mais são do que as formas dos objetos, né? Então, se vocês observarem, cada shape do objeto, ele causa uma sensação diferente na pessoa, né? Como essas plantas suculentas, né, elas são plantas que têm uma certa diversidade, então eu resolvi explorar aí alguns shapes, né? Por exemplo, esse shape principal da cabeça da personagem, que tem uma coisa mais espinhosa, e na verdade a ideia aqui era que parecesse quase como uma coroa na cabeça dela, né? E ali aqueles ramozinhos de plantas com o formato do cabelo, o que eu achei que ficou bem legal, porque dá um certo movimento e um pouco de leveza a personagem também, e também outras formas um pouco mais de folhas, né? Que eu acho que isso é uma coisa que vai lembrar muito o visual das plantas, né? As folhas, né? O formato das folhas é o que remete, né, ao fato dela ser
um elemental, né, ali das plantas, alguém que é um ser que está ali nesse meio, fazendo o papel de protetora, né, dessas plantas. Eu tentei me focar nesses shapes, né? E não acrescentei outros shapes, né, durante o processo de criação. Uma coisa que é interessante é que você tente respeitar, né, o visual completo da personagem. Por exemplo, às vezes a pessoa começa explorando de repente círculos no personagem, mas de repente ela coloca ali, começa a colocar vários quadrados, por exemplo, sabe? Então é interessante que o visual do seu personagem como um todo, ele converse entre si, sabe? Não que hajam partes, cada parte do personagem vai ter um shape diferente, não. É interessante que ele tenha um shape completo ali, né? Que os elementos que compõem ele conversem entre si e tragam ao mesmo tempo, né, um visual interessante. Então, uma coisa que hoje em dia eu prezo muito nos meus desenhos é justamente isso, né? O visual que o personagem está transmitindo. Então é interessante que durante o processo de ilustração de vocês, de criação do personagem de vocês, vocês tentem ficar atento a isso, né? Ao shape do seu personagem, né? O que o visual dele transmite para as pessoas, né? E o que você quer que as pessoas sintam quando elas virem, né, o seu desenho. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa não pensa, fica muito apenas aficionada na parte técnica, em executar um desenho muito perfeito, e a parte de transmissão, né, de transmitir uma mensagem que eu acho que talvez seja, não sei, mas uma das principais coisas que existe hoje que existe, né, nesse meio da arte visual. Eu vou falar artes visuais em geral, porque não somente desenho, mas pintura também e tudo mais, que eu acho que é uma coisa que é necessária, é essencial, né, que o seu desenho também transmita sensações, que o seu desenho também tenha uma mensagem por trás, sabe? Não somente seja algo somente pelo visual, sabe? De ser algo somente perfeito, mas de ser algo também que transmita coisas interessantes para quem o vê, né? Que é justamente para isso que a gente ilustra, né? A gente ilustra para que outras pessoas vejam o nosso desenho, né? E se o seu desenho ele não passa sensação nenhuma, né? Ou se ele passa uma sensação muito confusa, a pessoa pode acabar não entendendo aquilo que você está tentando passar para ela, né? Então por isso que é interessante também, e aí tudo isso, né? Toda essa questão, ela está ligada à questão da exploração do seu personagem, né? De você explorar o visual dele de diversas formas, não somente fazer um sketch, mas fazer vários sketches, né? E um exercício interessante para que você comece a desenvolver essa questão de fazer sketches mais rápidos é justamente esse, você determinar um tempo, né? Aqui eu estou fazendo um sketch de 15 minutos e tipo, é um desafio para mim tentar resolver todas essas situações nesse curto período de tempo. Claro que você pode começar com um tempo maior, né, caso você não tenha tanta prática. Mas fica aí a dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, né, novamente eu vou falar para vocês, curte aí e compartilha com os amigos. Eu espero vocês, né, encontro vocês no nosso próximo vídeo e na nossa próxima live, que inclusive, para deixar aqui como aviso, as nossas lives acontecem toda sexta-feira, tá? Às 7h30 no horário de Brasília. Então eu conto aí com a sua presença. Obrigado mais uma vez por você assistir esse vídeo até aqui. Um forte abraço em você, falou e tchau!